Agora vamos falar do outro confronto, o confronto dos clubes com as duas maiores torcidas do país. Flamengo e Corinthians fizeram também o primeiro confronto da semifinal no Maracanã. Estreia de Filipe Luiz e muitas mudanças, né, no elenco do Flamengo. Não no elenco como um todo, mas assim, na maneira de jogar e algumas peças diferentes do que o Tite vinha escalando, né? Acho que tinha muita expectativa sobre como ia ser essa primeira atuação do Flamengo do Filipe Luiz. Eu acho que o Filipe Luiz já era esse cara que a gente tinha um pouco de expectativa de ver ele como treinador, porque ele sempre se demonstrou muito conhecedor do jogo, ele começou e muito humilde também. Porque o Filipe Luiz, lembrar que ele recusou participar da comissão da seleção brasileira, ele recusou participar da comissão do Jorge Jesus no Al Hilal, ele foi, então, descartando possibilidades muito grandes para poder começar no Sub-17 no Flamengo, porque ele queria se testar como treinador. Então, até pela caminhada do Filipe Luiz, a gente tinha muita curiosidade e tivemos a primeira demonstração do Flamengo de Filipe Luiz. Óbvio que a gente não sabe se vai ser sempre assim, e eu tenho muita coisa para falar dessa partida, óbvio, claro, mas eu queria passar primeiro para vocês, porque eu queria saber, Edu, especificamente de você. O Flamengo teve um volume de chances de criação muito grande. 19 chutes ao gol que o Flamengo teve. Só que pouca efetividade. Eu quero entender, na sua perspectiva, se você acha que o Flamengo vai ter chances também no jogo de volta, ou se era a chance de matar o confronto no jogo de ida no Maracanã. Era grande chance de matar o confronto no jogo de ida do Maracanã. Eu consigo citar aqui uns 5 lances do Flamengo que poderia facilmente ter virado gol. Né? A gente está falando de um Flamengo que teve 60% de posse de bola no primeiro tempo. Até a reta final do segundo tempo, o Flamengo tinha 17 finalizações e o Corinthians tinha só 4. Para vocês terem noção, a pressão pós-perda do Flamengo nesse jogo foi absurda, né? O Filipe Luiz, a gente viu na coletiva ele falando que ele gosta de um estilo de jogo mais agressivo, que ele gosta de ir para o ataque. Inclusive, isso é um dos defeitos dele. Ele gosta de atacar demais e acaba pecando um pouco na defesa, por mais que ele diz, né, que o Tite tenha deixado um bom sistema defensivo ali Foi fazer a famosa nas mãos média, né? dele. Quis fazer a famosa média, né? É um Flamengo muito agressivo, né? Um Flamengo que passou muito tempo do jogo no terço final do campo, né? Grandes oportunidades e pelo estilo de jogo do Filipe Luiz, eu acho que vai ter grandes oportunidades dentro da Neoquímica Arena, sim, por mais que o Corinthians venha embalado, né, para esse confronto, a torcida tá num momento absurdo, né? E que se não fosse o Hugo Souza, eu acho que nem toda a empolgação da torcida corintiana poderia resolver o que o Flamengo teria feito se não fosse o Hugo Souza, né? Eu digo que tem pelo menos umas 4 grandes chances ali que o Flamengo perdeu na partida, lance com o Gerson, lance com o Arrascaeta no começo do jogo também. Inclusive, excelente partida do Arrascaeta. Eu trouxe até aqui um dado sobre o Arrascaeta. Ele sozinho deu mais passes decisivos que todo o meio de campo do Corinthians, contando os que entraram no segundo tempo também. Então, uma partida excepcional do Arrascaeta, né? O De La Cruz também foi muito bem. Gostei muito da postura do Flamengo nesse jogo, né? Mas é um time que tende a cansar mais, né? É um estilo de jogo muito agressivo, uma pressão pós-perda que foi excelente no primeiro tempo, mas você viu que no segundo tempo já deu sinais de desgaste, né? E aí o Corinthians começou a jogar também. Depois a gente comenta rapidinho sobre o Corinthians, porque foi uma atuação muito respeitosa do time do Ramon Dias, né? Já vou passar a bola para o Eric aqui, porque senão eu vou ficar aqui uma hora falando desse jogo, porque realmente foi um jogo bem interessante de se acompanhar. Boa, vai lá, Eric. Não, bom, assim, falando sobre o Flamengo, né, sobre essa estreia do Filipe Luiz, o Filipe Luiz ele é um jogador que, se a gente avaliar, ele teve como treinadores de diferentes escolas, né, treinadores de diferentes escolas comandando ele. Então ele teve o Simeone, que se a gente for falar de jogo reativo, de formação onde a zaga é o principal ponto, que nas últimas temporadas o Simeone tem tentado tirar isso, né? Porque ele sabe que o Atlético precisa em algum momento propor jogo. Ele teve Jorge Jesus,
que ficou marcado por ser um jogo onde o Flamengo estava em cima o tempo todo do adversário, goleadas, jogo ofensivo, e teve o Tite, que é um pouco dos dois, eu acho que mais um lado Simeone até do que Jorge Jesus, mas também que faz isso. Então, assim, teve o Mourinho também. Teve o Mourinho, perfeito. Mourinho então, assim, é uma escola de treinadores que a gente vê que o cara tem total condição, se ele de fato tá ali para absorver, que é o que me pareceu a carreira inteira do Filipe Luiz, de se tornar um grande treinador. E a gente sempre falou sobre isso quando ele dava alguma entrevista, onde ele falava sobre tática, quando ele fala sobre isso, que a gente fala, cara, esse cara tem um grande futuro como treinador se tudo der certo. E ele já começa aí no Flamengo, num jogo onde a gente viu o que ele trouxe de diferença para o Flamengo taticamente. É garantia de sucesso? A gente sabe que não, ainda não é garantia de sucesso. A gente sabe que tem muita coisa para percorrer. A gente sabe que ele é treinador do Flamengo, que é o meio que fulmina treinadores, né? Aí nos últimos anos. Gente. É impressionante. Olha o Tite aí, né? O Tite, campeão mundial. Exato. Então, assim, a gente sabe que é difícil, mas ele tem toda essa bagagem nas costas, além de ser ídolo no clube. Então, isso pode facilitar ele para ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Sobre o jogo, ele optou, por exemplo, por fazer uma coisa que já é diferente. Ele tirou o Fabrício Bruno time titular e optou botar o Léo Ortiz para ver de fato se dá uma qualidade no passe maior, que a bola sai com mais, porque o Léo Ortiz a gente sabe o quanto ele pode entregar ao time tecnicamente. Aí você teve. Depois eu vou falar, mas ele é um camisa 10 na zaga. É impressionante. A bola dele é absurda. É impressionante. Então, assim, aí o cara vê o Léo Ortiz jogando e fala, por que esse cara não tava como titular na zaga antes, né? É essa impressão que a gente tem vendo o jogo. E aí ele sabia que ele tinha o Alexandro e o Varela. Para mim, como eu já falei aqui N vezes, Varela é um lateral muito nota 6. Então você tem o Alexandro, que não é um exímio atacante, né, quando precisa na lateral, e você tem o Varela, que também é um cara muito preso. Ele optou falar, não, eu tenho o Alexandre de lado, então eu posso botar o Wesley do outro, que é um cara mais ofensivo, mais agudo, que vai buscar mais o jogo. E aí você não tem um ponta, como o Bruno Henrique de um lado, desse lado do Varela, do Wesley, perdão, então você fala, Wesley, você tem um corredor, vai para cima, precisa criar. Então o Filipe Luiz entendeu o que ele tinha de opção para jogar, e ele entendeu, falou assim, cara, eu posso ter um corredor com o Wesley, Bruno Henrique do outro lado, e o Alexandre fazendo um papel um pouco mais preso, e saindo na boa, que foi o que aconteceu no gol. Ele sai na boa, chuta cruzado, o Hugo Souza, né, tenta adivinhar o cruzamento, e acaba levando o gol que definiu a vitória do Flamengo já no primeiro tempo. Então, assim, o Filipe Luiz está entendendo o que ele tem à disposição, parece que ele não está perdido, né? O que o Tite, em tanto um ano de Flamengo, me pareceu quando ele sai, que é estar perdido com as opções que ele tinha. O Filipe Luiz já está mostrando diferente. E eu acho que até para trazer para os jogadores do Flamengo uma coisa mais de força, né? Para o próprio Gabigol, quando estava recebendo oportunidades. Então, acho que isso vai ser completamente crucial para, se o Flamengo quiser terminar o ano, né? Salvar o ano do Flamengo com o título da Copa do Brasil, o Filipe Luiz tem que ter toda essa parte também mental dos jogadores para o Flamengo voltar a jogar bola como se espera desse elenco, né? Boa, é isso, cara. Bom, vou dar minha percepção óbvia sobre o Flamengo, a gente também tem que falar de Corinthians, mas, assim, eu acho que, já pegando pelas opções técnicas do Filipe Luiz, ele já fez diferente indo num 4-4-2. O Tite foi fazer isso já no final, quando já estava todo mundo machucado, e acho que o volume de chances criadas pelo Flamengo foi exatamente por terem muitos jogadores de movimentação. O time do Tite era muito estático. O Gabigol, ele pode não estar na sua melhor temporada, com certeza não está. Ano passado também não esteve tão bem, mas ele não é um cara que desaprendeu a jogar bola. O Tite descartou o Gabigol como se o Gabigol fosse um sub-10 do time. E o Gabigol mostrou na partida de ontem que ele consegue, o time só precisa jogar a maneira que ele sabe jogar também. Ele consegue criar espaço. E ele fez isso N vezes. Inclusive, ele, em muitas oportunidades, era a questão de um passe para o lado. Por exemplo, teve duas chances do Gerson, que era um cabeceio ou um passe para o lado, e o Gabriel faria o gol com o gol livre, sem goleiro. Então ele se movimenta muito e gera muitas opções, e ele já e o Filipe Luiz nessa partida conseguiu tirar então o melhor do Gabriel, que é a movimentação, o facão, tudo que ele tira ali do ataque. Ele pode não ser o 9 referência como o Pedro, mas ele tem essas qualidades, e conseguiu também, na minha visão, extrair o melhor do Bruno Henrique. Apesar do Bruno Henrique ter feito muitos gols decisivos do Flamengo ainda esse ano, o Bruno Henrique não desempenhava o futebol que a gente se acostumou a ver o Bruno Henrique jogar. E ontem ele explorou muito a velocidade do Bruno Henrique. Muito mais jogada espetada, um agudo. O Bruno Henrique machucou muito a zaga do Corinthians.
teve oportunidade de fazer assistência, de fazer gol. O Flamengo pecou na parte de efetivar ali, de fato, as jogadas. E no ponto da zaga, eu acho que eu me surpreendi quando eu vi o Léo Ortiz e o Léo Pereira como titulares. Eu achei que ele ia bancar o Léo Pereira, mas em determinado momento eu entendi um pouco o porquê de bancar o Fabrício Bruno. Primeiro que o Fabrício Bruno ele não é um zagueiro de ficar dando muito bote, ele é um zagueiro que ele dá espaço para poder buscar na corrida. É muito difícil você ver o Fabrício Bruno dando bote na jogada, indo para cima e tirando a bola. Ele geralmente dá esse espaço, e o Felipe Luiz queria o Flamengo que marcasse muito em cima, então assim, fazendo pressão, sem espaço para os jogadores do Corinthians correr. O Léo Ortiz ele tem uma excelente saída de bola, e o Léo Pereira também tem uma boa saída de bola e é canhoto. Então, assim, ele tinha um zagueiro de perna direita, um zagueiro de perna esquerda com boa saída de bola, ele podia sair para qualquer lado do campo bem. Então, acho que ele prezou muito por isso, e o Flamengo conseguiu também fazer uma boa saída. Então, acho que o Flamengo foi muito assertivo. Acho que o Flamengo pecou em determinado momento da partida, que ficou um jogo que deu para perceber momentos nítidos de aqui o Flamengo está dominando e aqui virou trocação. Teve um momento até no primeiro tempo que virou trocação. Ali, mais no segundo, né? Mas no primeiro, de fato, aconteceu mais no segundo. E vai acontecer. O Edu falou sobre cansaço. Quando você implementa o jogo daquele jeito, que é até uma coisa que está marcando o Botafogo recentemente, que é muito forte o início, abre o placar, tenta criar tal. Em um momento você vai cansar, não tem como manter isso 90 minutos. E não tem como manter no início da temporada, que aí você vê que às vezes mantém mais agora, então você não vai conseguir, é difícil. Então é natural que em algum momento você sinta que o time cansou e o adversário vai começar a criar mais campo. Vai você ter matado o jogo antes, claro, né? E como você vai entender que eu tenho que fazer as trocas necessárias para eu não perder a efetividade total do time, né? Tem muito a ver com isso. Isso. E meu ponto passa por aí também, porque além do ponto de trocação, que o Felipe Luiz já deixou claro que, irmão, a gente vai atacar, o meu problema é a defesa, a gente vai ajeitar, mas a gente vai pressionar para sofrer menos. Eu acho que o Felipe Luiz mexeu mal também. Eu gostei muito do que eu vi, como torcedor, como quem trabalha hoje com futebol, gostei do que eu vi, mas eu acho que, eu preciso falar aqui que eu acho que o Felipe Luiz mexeu mal. Em determinado momento, quando o Felipe Luiz tira, coloca o Michael e... Meu Deus, foi o Michael, foi uma mudança dupla agora. Eu vou me esquecer, eu me esqueci agora quem entrou. Ele botou Matheus Gonçalves no jogo também? Matheus Gonçalves, isso. Matheus Gonçalves e Michael, o Flamengo ficou sem meio campo e foi o recorte ali temporal que o Corinthians conseguiu ter maior controle na partida, olhando como um todo. E aí eu acho que ele percebe isso, ele saca o Gabigol para botar o Gonzalo Plata e também saca o Pulgar, se não me engano, o Dela Cruz para a entrada do Alcaraz. Aí o Flamengo retoma, acho que mais uma vez a partida, mas por alguns minutos o Flamengo muito aberto, perdeu o meio campo, perdeu a efetividade e o Corinthians conseguiu dominar. Bom, acho que foi uma boa demonstração, a gente não sabe, óbvio, se o Flamengo vai se manter nessa pegada. É um Flamengo que tá aí pela Copa do Brasil e, na minha visão, não pode desistir do brasileiro apesar da dificuldade, porque as rodadas de Botafogo e Palmeiras são muito mais complexas no final do campeonato. Mas a gente